E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo que já é um clássico aqui do canal 6x1, né? Que é essa tradicional lista de dispensa. E sempre que eu faço esse tipo de vídeo, que eu coloco com esse nome, porque é um pouco mais chamativo, né? E acaba sendo um pouco mais do nosso desejo também, aqueles jogadores que a gente não gostaria que permanecessem no plantel do Cruzeiro, eu sempre faço uma explicação. Não se trata efetivamente de uma lista de dispensa, nenhum jogador vai ser dispensado. A ideia é fazer uma lista de jogadores negociáveis, né? Aqueles que a gente gostaria que o Cruzeiro desse um jeito de que não continuassem no plantel para a sequência. Inclusive o Denis Francisco mandou essa pergunta aqui para um 6x1 Responde, ó. Qual seria a sua lista de negociáveis do elenco do Cruzeiro para esta janela de meio de ano? E aí ele já sugere alguns, né? Neres, Palácios, Gasolina. Eu agradeço ao Denis aí pela sugestão e vamos montar então a lista de jogadores negociáveis desse plantel do Cruzeiro. É a nossa lista de dispensa, não deixa de ser, né? Esse vídeo já é um clássico, eu faço ali toda virada de temporada e como a gente vai ter muitas mudanças nesse meio de ano agora, né, devido às negociações, faz sentido a gente fazer agora também. Mas antes de passar para o campinho, pra gente falar de cada jogador do elenco, colocá-lo ou não na nossa lista de dispensas, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e tá rolando uma oferta muito interessante para o amistoso da seleção brasileira nesse sábado. Se você ainda não é cliente da Betfair, entrando pelo link aqui da descrição, você faz o cadastro que é super simples e rápido, porque tá rolando uma mega cotação de 5.0 para o Brasil ganhar do México. Aí você pode me dizer, Emerson, mas não necessariamente vai ser um jogo fácil, né? E se eu jogar meu dinheiro nessa aí e o Brasil não ganhar? Bom, se o Brasil não ganhar, você perde a aposta. É tão simples quanto isso. Mas a gente tá vendo que a seleção mexicana tá uma baba, a seleção brasileira tem jogadores melhores, e só pra você ter uma ideia, pra você fazer a base de comparação. Se você já é um cliente cadastrado na Betfair e quiser apostar na vitória do Brasil, tá pagando 1.5 pela mega cotação 5.0. Ou seja, você botou 10 reais na vitória do Brasil, você vai ter 50. Mas entra aí pelo link da descrição, dá uma conferida lá nos termos e condições da oferta, é tudo bem tranquilo, tá? Botou 10zinho lá, vai ganhar 50 se o Brasil ganhar, obviamente, né? A menos que dê uma zebra, e tem boas cotações também se você quiser apostar no empate, na vitória do México, enfim. Se quiser apostar em outros jogos também, aproveita, sempre tem no final de semana, né, aquele bônus de R$2 no sábado e R$2 no domingo para todos os clientes cadastrados, aproveita lá também. O que eu sempre gosto de lembrar, apostar com responsabilidade para que você possa se divertir. Pois bem, aqui chegamos ao nosso famigerado campinho, né, com todos os jogadores que integram o plantel principal do Cruzeiro. Coloquei aqui 32 jogadores, lá no site oficial do Cruzeiro inclusive, estão listados 33, porque tem também o Cássio, né, goleiro que já foi oficializado. O Caio Jorge, atacante que está chegando ao Cruzeiro aí, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não foi oficializado, mas deve ser. Caio Jorge deve ser então o 34º elemento, digamos aqui, tá? Mas então o Cruzeiro tem esse plantel com Anderson, Gabriel Grando, Léo Aragão e Cássio, 4 goleiros. Para a zaga, João Marcelo, Vidalba, Neres, Pedrão e Zé Ivaldo como zagueiros. Laterais, William, Palácios e Wesley Gasolina para a direita, Marlon e Kaique para a esquerda. No meio campo a gente tem Lucas Romero, Japa, Lucas Silva, Ramiro, Cifuentes, Machado, Vitinho e de certa forma Josefer, que são mais volantes, né? Embora o Josefer possa jogar em quase todas. Matheus Vital, que é meia, Matheus Pereira, que é um camisa 10, né? Eu até coloco o Matheus Pereira um pouquinho mais avançado aqui, como um jogador que não disputa necessariamente com os volantes. O Matheus Pereira é o 10. Para as pontas, Gabriel Veron, João Pedro, Rafael Bilu, Barreal, Arthur e Robert. Lembrando que o Barreal pode jogar como meio campista também. E centroavantes, Dineno, Rafael Elias, Rafa Silva e o recém-contratado Caio Jorge. Todos nós estamos vendo que o Cruzeiro está se movimentando aí, buscando jogadores para praticamente todas as posições, né? O que a gente tem de especulação recorrente? Nomes para a zaga, alguns que já foram citados como Mina, Dória, enfim. Para o meio campo, Thiago Mendes, Coelar, Matheus Henrique, né, especialmente volantes. Atacante, né, que tem aí o Caio Jorge chegando, mas outros nomes já foram citados, como Lautaro Dias. Ponta já foi falado em Michael, alguns outros nomes também. E num cenário de muita indefinição sobre quem chega, eu acho que já tem uns casos que a gente pode classificar como jogadores que vão deixar o clube.
Beleza, começando pelo gol. O Anderson tem sido goleiro titular do Cruzeiro, não vejo o Anderson deixando o Cruzeiro nesta temporada. Até porque ele renovou o contrato pouquinho antes de começar a jogar, né? Tem vínculo com o Cruzeiro até o final de 2025, com opção de renovação para 2026. O Gabriel Grando é um goleiro que chegou ao Cruzeiro recentemente, né? Logo ali naquela negociação que tirou o Rafael Cabral, já sem clima no clube, veio o Gabriel Grando como opção para disputar a posição com o Anderson. Pouco depois, Cássio também é contratado e o Grando nem foi relacionado para a última partida do Cruzeiro por opção da comissão técnica, né? Quiseram levar Léo Aragão e Anderson. Por isso eu coloco o Gabriel Grando como um jogador que possivelmente será negociado pelo Cruzeiro. Não, nem digo por interesse do Cruzeiro, talvez por interesse do próprio Grêmio, né, que falou ao Cruzeiro. Eu emprestei o Gabriel Grando, não foi para ser terceiro goleiro, né? Às vezes o jogador pode até ser repassado para um outro clube onde ele possa jogar. Isso não significa que o Cruzeiro seja obrigado a abrir mão de Gabriel Grando, viu, gente? Ele tem contrato com o Cruzeiro e está emprestado até dezembro, mas é um jogador que eu coloco nessa lista de possíveis negociáveis. E eu também não descartaria aqui o Léo Aragão, que é um outro goleiro que também não tem experiência nesse primeiro nível. Ele veio para o Cruzeiro para ser terceiro goleiro. Se aparece uma oportunidade por empréstimo, por exemplo, para o Léo Aragão ou uma saída do Gabriel Grando, acho que um deles pode deixar o Cruzeiro. Anderson e Cássio, né, que devem disputar aí a condição de titular. Esses creio que seguirão por aqui, né? O Cássio por muito mais tempo, o Anderson pelo menos até o fim do ano. Para a zaga nós temos aqui dois titulares, João Marcelo e Zé Ivaldo, que tem jogado muito bem. O João Marcelo acabou de ser comprado, inclusive, assinou contrato longo com o Cruzeiro. Esses dois ficam, a menos que alguma coisa muito absurda aconteça. Neres é um jogador que eu acho que entra na lista de negociáveis, é um zagueiro que tecnicamente não tem o nível desejado pelo Cruzeiro, pelo menos o nível desejado pela torcida, né? É um jogador que jogou bastante, o próprio Fernando Seabra insistiu demais com essa figura, mas é um jogador que tecnicamente é muito questionável. O contrato termina no final do ano, então se aparecer uma oportunidade de mercado agora, pode ser que ele limpe o beco. O Vidalba eu também coloco nessa lista de negociáveis, até porque ele é um jogador que ele tá com uma dificuldade de se encaixar no plantel do Cruzeiro, nem digo na parte de comportamento, mas na parte tática mesmo. Ele foi contratado muito pela avaliação do técnico Nicolás Larcamon, que indicava querer jogar num sistema com 3 zagueiros, e o Vidalba é muito bom para ser um zagueiro pelo lado esquerdo do campo. Acabou não se adaptando tão bem ao Cruzeiro, a única partida ali que jogou como um terceiro zagueiro nem foi boa, foi o clássico contra o Atlético. Mas enfim, o Vidalba, ele é muito baixo para ser um zagueiro de área, né, para jogar em dupla de zaga, e ele não jogava assim no futebol argentino. Lá na Argentina, antes de ser adaptado como um zagueiro pela esquerda, o Vidalba era lateral esquerdo, posição que a gente já tem Marlon e Kaique. E eu coloco o Vidalba nessa lista de negociáveis, mas eu imagino que ele vai ficar no Cruzeiro até o final da temporada, e ele pode ser útil como zagueiro, pode ser útil como lateral esquerdo, é que ele não é excelente em nenhuma das funções. A função que ele é realmente muito bom, zagueiro pela esquerda num sistema de 3 zagueiros, é uma posição que nesse momento não existe. E a situação do Pedrão, que é um zagueiro que não jogou nenhuma partida no profissional do Cruzeiro, eu não imagino que o Pedrão vai deixar o clube por um motivo muito simples. Ele tem idade para jogar pelo Sub-20. Então se o Pedrão seguir sem ser aproveitado no elenco principal do Cruzeiro, ele pode estar jogando lá no Sub-20, ele não vai ficar sem ritmo de jogo, nada desse sentido. O Pedrão é um jogador que tem a oportunidade de jogar no profissional ou no Sub-20, e eu até acho que deveria ter recebido alguma chance para jogar no time de cima do Cruzeiro nesses primeiros 6 meses de temporada. Aqui do outro lado da defesa, na lateral, o William é um jogador que renovou o contrato recentemente, é o lateral direito titular. Entre Palácios e Gasolina, eu acho que tem uma chance muito grande de que pelo menos um deles deixe o clube, tá? O Wesley Gasolina tem contrato com o Cruzeiro só até o final de 2024, é até uma negociação mais simples para sair. O Palácios tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2025, mas aí tem um detalhe. Elivelton Palácios jogou uma partida pelo Cruzeiro no ano, que foi a estreia contra o Vila Nova como zagueiro, ele nem jogou na lateral direita. Desde então ele foi relacionado para alguns jogos, para outros nem viaja, e ele não foi acionado um minuto sequer pelo Fernando Seabra. Em
abril teve um papo que o Palácios poderia ser jogador do Coritiba, poderia ser emprestado. No final das contas, o jogador parece que não teve interesse, a coisa não caminhou. É trabalho do Alexandre Matos achar uma oportunidade de mercado de recolocação para o Palácios, porque é um jogador que não tem perspectiva nenhuma de ser utilizado aqui no Cruzeiro. O Wesley Gasolina, caso o Palácios realmente saia, talvez fique, né, compondo o elenco até o final da temporada, sendo um lateral direito reserva. E assim, o Wesley Gasolina já teve alguns momentos bons aqui pelo Cruzeiro, nada muito espetacular, mas já foi útil. Aqui no meio-campo, Lucas Romero, embora tenha oscilado ultimamente no desempenho, acho que ninguém considera o Lucas Romero como um jogador para deixar o Cruzeiro, é o nosso melhor volante, isso aqui é indiscutível. Esses garotos aqui, Japa, Vitinho, o próprio Joseph, são jovens jogadores da base do Cruzeiro, caras que estão pedindo passagem, pedindo mais minutos em campo, não vejo nenhuma hipótese de deixarem o clube também, e são caras que inclusive podem ser aproveitados no sub-20 caso o Cruzeiro queira, a mesma situação do zagueiro Pedrão que eu já expliquei, tá? Se o Cruzeiro quiser jogar com esses caras na base, pode utilizá-los, assim como o próprio Robert, que é a opção para ponta. Agora aqui no meio campo, você pega essa figura aqui, ó, Lucas Silva, tá jogando todas as partidas como titular. Eu acho que o Lucas Silva não sai do Cruzeiro, tem contrato até o final do ano, mas é um jogador que está devendo bastante em desempenho. Ramiro é outro jogador que também parece que a comissão técnica confia bastante, tem contrato até dezembro. Eu também acho que o Ramiro não vai sair, mas são jogadores que eu acho que vale a pena colocar nessa lista de negociáveis. Quem eu acredito que não fica no Cruzeiro? Felipe Machado. Esse parece que já está com seu caminho traçado, nem tem sido relacionado para as últimas partidas e acho que o Felipe Machado encerrou aí o seu ciclo como atleta do Cruzeiro. A questão é saber para onde ele vai, né? Teve proposta da Bulgária, da Turquia, mas nada oficializado até o momento. O José Cifuentes, que está aqui no Cruzeiro por empréstimo e agora foi disputar a Copa América lá com a seleção do Equador, é um atleta que eu também não descartaria a saída dele do Cruzeiro, porque ele não tem sido tão aproveitado, é um jogador que tem um pouco mais de mercado até na Europa, e eu sinceramente gostaria de ver o Cifuentes jogando mais, tá? Gostaria que ele tivesse mais minutos, mais oportunidades no Cruzeiro, mas agora vai servir a sua seleção. Se aparecer alguma proposta nesse meio de caminho aí, eu realmente não descarto que esse jogador seja negociado pela diretoria. Então eu já vou voltar aqui o Lucas Silva e o Ramiro, deixando bem claro que no meu gosto, eles até poderiam deixar o Cruzeiro. Mas pelo que o mercado indica, pelo que o clube indica também, Lucas Silva e Ramiro vão cumprir os seus contratos até o final do ano. Se vão renovar ou não, eu acho que é uma discussão pra gente ter lá em dezembro, tá? Dependendo do que eles produzirem nesse segundo semestre. Porque pelo futebol demonstrado até agora, eu não renovaria com nenhum dos dois, ainda que o Lucas Silva tenha uma história belíssima aqui no Cruzeiro e tenha ajudado demais em 2023. O 2024 dele é ruim. O do Ramiro, então, piorou, é muito fraco toda vez que entra em campo. Joseph era opção aqui para volância, Vitinho também já citei a situação dele, né? Jogadores jovens que ficam assim como o Japa. Matheus Vital é um jogador que, pelo meu gosto, entraria aqui na lista de dispensa. Eu realmente não sou fã do futebol do Matheus Vital, acho ele extremamente improdutivo, mas isso aqui não se trata do meu gosto, né? É uma questão de analisar situação de mercado. O Matheus Vital está se recuperando de uma lesão no ombro. Passou por cirurgia, está caminhando bem, já está fazendo ali os trabalhos híbridos, mas eu acho muito difícil que o Vital deixe o clube, tá? Eu vou colocar o Matheus Vital na lista sim, tá? Porque só para pontuar mesmo a minha vontade, mas acho que a chance dele deixar o Cruzeiro é muito remota. Matheus Pereira, que está nesse imbróglio aí, fica, não fica, né? O Cruzeiro que tem que adquirir os direitos dele junto ao Al Hilal, todos esperamos que siga no Cruzeiro, né? É um meio atacante titular, camisa 10 do time, é o principal jogador do Cruzeiro na temporada, precisa ficar. Aqui na ponta esquerda, Álvaro Barreal tem sido cada vez mais aproveitado, ora como meio campista central, ora como ponta. Esse não vai deixar o Cruzeiro, está emprestado até o final do ano, se vai ser comprado ao final do empréstimo, são outros 500, algo para ser debatido lá no final da temporada. Arthur Gomes, também não vejo a menor possibilidade de deixar o Cruzeiro, ele não se destaca o suficiente para que alguém queira comprá-lo e ele também não joga mal o suficiente para que o Cruzeiro o afaste. Então o Arthur Gomes é até titular do Cruzeiro na temporada, tem números melhores do que no ano anterior, caminha inclusive para fazer a melhor temporada da sua vida, o que não significa que seja um grande desempenho. Mas o Arthur fica, Robert também fica, jogador que está até na seleção sub-20,
um ponta de muito futuro, um jogador que ainda não está pronto, mas que mostra boas valências. Do outro lado do campo, a gente tem o Gabriel Veron, que está emprestado pelo Porto ao Cruzeiro até dezembro, e ainda que o Gabriel Veron receba algumas críticas, ele está jogando agora, está começando a ter alguma sequência, eu acho que o Gabriel Veron vai melhorar, tá? Então, assim, eu não colocaria o Gabriel Veron numa lista de dispensa, acho que ele tem que cumprir o contrato aqui no Cruzeiro, o empréstimo até dezembro, e aí a gente vê se o Cruzeiro pode pensar em, de alguma forma, em querer ficar com ele, ou se ele volta lá para o Porto. O João Pedro é um jogador que foi colocado ali até numa lista de empréstimos em determinado momento, né? O Cruzeiro teve aquela situação de deixar ele afastado depois do episódio de indisciplina. Desde que ele renovou o contrato, tem sido uma peça de elenco que às vezes entra nos jogos, às vezes não, mas não tem feito nada de muito relevante também, né? O momento melhor do João Pedro foi lá no início do ano, inclusive, quando ele faz aquele gol no Atlético e o gol contra o Vila. Eu acho que o João Pedro entra aqui nessa lista de possíveis negociados, tá? Jogador que pode ser, por exemplo, emprestado. E eu coloco nessa aqui o Rafael Bilu também, tá? O Rafael Bilu que renovou o contrato com o Cruzeiro até dezembro, tá voltando aí de uma longa parada, né? Mais de um ano sem jogar. Não acho impossível que o Rafael Bilu seja emprestado, por exemplo, para um time de Série B, né? Para que ele possa recuperar ritmo de jogo. E aqui na frente nós temos Juan de Neno, que é o centroavante principal do Cruzeiro na temporada, que tá se recuperando de uma lesão. Esse não vai deixar o clube, isso aqui é fora de cogitação, ainda mais por estar lesionado. Caio Jorge, que acabou de chegar. Rafa Silva também é um atacante que tem recebido algumas chances como titular. Pode entregar mais, né? O Rafa tem 3 gols na temporada. Ironicamente, Rafael Elias, o papagaio, que tem 4 gols no ano, quando joga como titular não consegue produzir bem. Às vezes vem do banco e faz alguma coisa. Se o Cruzeiro realmente contratar mais um atacante, como tem sido especulado em alguns lugares, acho que vai dar ruim aqui pro Rafael Papagaio Elias, tá? E ele vai ser negociado. Talvez até por empréstimo, né? O Papagaio ainda tem contrato longo com o Cruzeiro, né? Ele assinou por 3 anos e meio, ainda tem muito tempo de vínculo. Ele pode ser emprestado para outro time de Série A, de Série B, enfim, ganhar uns minutinhos e talvez até recuperar o seu futebol, tá? E aí o Cruzeiro tem nesse momento Rafa de Neno e Caio Jorge como opções de ataque. Que é isso, Emerson? Então você colocou aqui uma lista com 12 jogadores que vão ser dispensados do Cruzeiro. Ó, galera, sinceramente, eu acho que não vão sair 12 jogadores, tá? Acho, inclusive, que como eu expliquei, né? Aqui a gente tem Léo Aragão e Gabriel Grando. Eu acho que pode sair um dos dois. Até acho mais provável que seja o Grando, tá? Então volta aqui o Léo Aragão para a função dele de terceiro goleiro. E aqui na lateral direita, Gasolina ou Palácios. Acho que sai um dos dois, certo? Eu preferia que saísse o Palácios. Se tiver que ficar alguém, que fique o Gasosa. Então aqui a gente tem 10 jogadores em que a gente nota claramente algumas lacunas no plantel, né? Falta alternativa de ponta, falta jogador para o meio campo, né? Segundo volante, falta primeiro volante, falta zagueiro também, que é basicamente aquilo que o Cruzeiro está buscando. Então talvez, se chegar gente boa, pode ser que Vidalba e Neres deixem o Cruzeiro, pode ser que não saia nenhum dos dois e a gente continue com esses zagueiros, enfim. Pela minha vontade, inclusive, até faz mais sentido que saia o Neres e fique o Vidalba, porque eu vejo mais virtudes, mais qualidades nele. O próprio Cifuentes é um jogador que eu vejo utilidade, eu não abriria mão dele, mas eu vejo mais chance de sair o Cifuentes do que sair o Matheus Vital, por exemplo. Acho que o Matheus Vital vai continuar aqui no Cruzeiro, independente da minha vontade ou não, tá? Então, se tivesse que montar uma lista aqui dos jogadores que eu acho mais provável que deixe o Cruzeiro nesta janela de meio de ano agora, eu acho que é essa aqui, tá? Gabriel Grando, Neres, Palácios, Machado, Cifuentes, Bilu, João Pedro e Rafael Elias, os mais prováveis. E só para ficar menos feio aqui, coloca 2 pontas de cada lado, né? Já que o Robert joga de qualquer lado que precisar, fica mais ou menos assim. O que mostra que o elenco tem um certo balanço, mas tá faltando o quê? Qualidade, né? Falta jogador melhor para fazer a diferença. Pois bem, feita então a lista de negociáveis, deixa aí nos comentários quem que você concorda, quem que você discorda, monta aí você também a sua lista de dispensa dos jogadores do Cruzeiro nesse meio de temporada, e é claro, né, que saindo jogadores abre espaço para que a gente tenha novas chegadas. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!